Eric Gordon. Draftado pelo Clippers mais de uma década atrás, depois foi embora na troca que levou o Chris Paul para o Clippers, e agora veteraníssimo Eric Gordon finalmente saiu do Houston Rockets. Finalmente estava lá de refém. A gente já estava pensando em chamar a polícia, porque não fazia absolutamente nenhum sentido ele estar nesse elenco. Ele estava lá simplesmente para ser a voz veterana que conta para a imprensa que o time não melhorou nada. Dizem que o Rockets só estava segurando o Eric Gordon porque queria uma escolha de primeira rodada do draft. Como nenhum time ofereceu, eles foram segurando e adivinha só, na data limite tiveram que soltar ele. Não foi para uma escolha de primeira rodada. O Rockets levou, ironicamente, cruelmente, o John Wall. O John Wall foi o outro refém do Rockets. O Rockets e o John Wall chegaram a uma conclusão mútua de que não fazia nenhum sentido o John Wall jogar por lá, então que era melhor nem aparecer. O John Wall quase não pisou em quadra pelo Rockets. Jogou nem meia dúzia de jogos, e aí pediram para ele simplesmente não estar mais com o time, e eventualmente saiu, e agora o Rockets pega de volta como alguém que volta com a antiga namorada só pra ter o gostinho de terminar com ela de novo. Não faz uma semana que ele detonou o Rockets? Numa entrevista É verdade, é. Pra falar do tempo dele lá. Nossa, ele só meteu o pau e agora o Rockets foi lá e pegou ele. E é claro que ele não vai retornar pra Houston, vai ser só um buyout. O Rockets só pegou pra mandar embora, dispensar e ficar com espaço livre no teto salarial. E o Clippers, por sua vez, recebe o Eric Gordon pra ficar agora com uma lista absurda de jogadores que são mais ou menos na mesma posição. Mas acho que o Clippers o pessoal cravou, né? O pessoal afirmou que eles estavam ativos, estavam negociando e que eles queriam melhorar a posição de armador, porque o Red Jackson não estava jogando bem e eles não estavam tão felizes assim com o John Wall a ponto de botar ele de titular, por exemplo. E, inclusive, saiu a notícia de que eles iam dar buyout no John Wall antes mesmo das trocas estarem rolando, né? E eles queriam um reserva pro Zubat de pivô, porque eles não tinham muita opção, eles não tinham nenhuma opção de reserva pro Zubat, eles costumavam jogar com o time mais baixo só. O Zubat saía, jogava o Batum lá de pivô só com muitas aspas. Então, eles foram atrás, fizeram uma troca com o Charlotte Hornets, mandaram o Red Jackson e uma escolha de segunda rodada pelo Mason Plumlee. E é curioso, o Plumlee tá junto com o Zubat, lá no topo da NBA, jogadores com melhor aproveitamento de arremesso e líderes em rebotes ofensivos. Então acho que o Plumlee é ruim demais para ser um grande pivô titular. Mas para ser um reserva, pra ser um reserva do Zubat, num time que ainda gosta de jogar baixo, nos playoffs aí precisa jogar 10 minutos bem e às vezes menos. Achei que foi um bom negócio pro Clippers pegar o Plumlee. Ama o Zubat, e como eles às vezes sofrem quando o Zubat dá uma sentadinha, e nem sofre tanto na prática, sofre no psicológico do Tyronn Lue, né? Ter qualquer jogador que possa cumprir esse papel momentaneamente, tá? E às vezes você vai jogar contra o Dallas e você não quer que o Luka Doncic veja o Zubat. Porque ele vê o Zubat, ele acerta arremesso. É impressionante. Não importa. Não sei o que acontece, mas eu acho que eu nunca vi o Doncic errar um arremesso que o marcador dele é o Zubat. Você coloca o Plumlee só porque não tem a cara do Zubat. Tem outra cara, é outro cheiro. Ou você maqueia bem o Zubat. Pode ser uma ideia também. Então eles abriram mão do Red Jackson e do John Wall, que eram os dois armadores de ofício deles, vamos dizer assim. Trouxeram o Eric Gordon, que não é um armador, mas executa essa função. Executa bem, executa melhor do que se imagina. Trouxeram o Mason Plumlee para ser o pivô reserva, e o que me chocou mais, o Bones Hyland. O Bones Hyland, que é super jovem, extremamente promissor. A gente imaginava que teria aí uma longa carreira no Denver Nuggets, e agora, no momento em que é trocado, a gente fica sabendo que ele tinha várias encrencas com o técnico Michael Malone, que estava brigando para ter mais minutos no time, que o Michael Malone se encheu e agora foi trocado. E aí choca, primeiro, que a gente não sabia disso antes, que a gente não tinha essas informações, e segundo, que decidindo trocar o Hyland, o valor tenha sido tão baixo. Eu tô muito curioso. Essa é que eu tô esperando ansiosamente alguém escrever uma matéria, entrevistar, saber como foram os bastidores, porque ele tem 22 anos de idade só. É a segunda temporada dele. Ele tá fazendo 12 pontos por jogo. Em 19 minutos por partida. 19 minutos por partida, acertando quase 38% das bolas de 3 pontos dele. É excelente. É que
Pelo jeito, 19 minutos é pouco porque o Highland imaginava ter nesse time. Aí você senta com ele, conversa e fala, então, é que você tem 22 anos e o titular é o Jamal Murray e a gente tá brigando pelo título da NBA, então sossega o facho. Obrigado. E é isso, você não troca. Ainda mais, tipo, não tá dando, o técnico falou, não aguento mais esse moleque na minha orelha. Tá bom, vamos trocar por uma coisa boa. Ninguém ofereceu uma coisa boa. A melhor oferta é essas duas escolhas da segunda rodada do Clippers. O que, pelo jeito, foi o que aconteceu. É a única coisa explicável. Então não troca. Então não troca. Você não é obrigado a fazer troca ruim. A não ser que ele esteja destruindo o clima, o vestiário, os bastidores do time. Suspende até off-season. Não consigo admitir que essa é a melhor oferta. E como é que o Bones Highland, aos 22 anos, num time que tá indo super bem, com MVP, pensando em título, tá destruindo o clima? Se isso é o time destruindo, então o Nuggets é campeão já. Mas será, porque não tem um clima estragado quando você tá sonhando em ganhar um anel de campeão. E manda pra um rival direto. Nossa, essa é aquela que quando eu olhei, falei, putz, e agora? Meu trabalho é explicar a troca pros outros no podcast. Eu não entendi bulhufas do que aconteceu. O Nuggets recebe 2 escolhas de segunda rodada nesse processo e o Clippers só recebe mais um jogador para jogar do lado do Eric Gordon, do Norman Powell. É só um time mais profundo e já era muito profundo. É uma opção, o Red Jackson às vezes, é que depois acabou virando titular, né? Mas no começo o Red Jackson entrou, chegou no Clippers para ser reserva e dar aquele boost ofensivo no ataque. Agora é o Bones Highland. E duvido que ele vai jogar mais de 20 minutos por jogo. Então, eu chutaria, assim, se tivesse que chutar, né, na KTO, chutaria que ele vai jogar uns 19 minutos por jogo. 19,5. Isso, 19,5 minutos por jogo. Parece bem adequado para um time tão profundo quanto o Clippers. Que acabou de pegar o Eric Gordon, que Exato. tem o Paul George, que tem o Kawhi, que não são armadores, mas executam essa função. E que volta e meia o Norman Powell faz também. Eles jogam sem armadores tantas vezes, não vão ser obrigados a botar o Bones Highland. Mas para um time com Clippers, que abriu tanto mão de futuro para montar esse time, eles têm o Terrence Mann e o Bones Highland. Incrível, né? Conseguiram 2 jogadores muito jovens, né? Na pior das hipóteses, eles têm boas moedas de troca e sei lá. Mas eu fiquei muito surpreso. Eu sei que às vezes ele é meio enlouquecedor, pro técnico até, porque ele entra em quadra e quer arremessar. Acho que ele quer provar que ele merece mais minutos, né? E ele entra e é agressivo e começa a chutar tudo que aparece pela frente. É meio cansativo. Não é à toa que o Cam Thomas lá do Nets tá fazendo 40 pontos por jogo todo dia agora e antes ele não entrava. É que uma coisa é você ser chamado para fazer 40 pontos quando não tem ninguém. Todo mundo tá sendo trocado, machucado. Outra coisa é quando você tinha lá o Harden e o Kyrie Irving e o Durant. Você não quer que o Cam Thomas entre e dê 10 arremessos em 7 minutos. Isso. Ele não pode tentar fazer 40 pontos, você vai atrapalhar tudo. E ele não sabe jogar de outro jeito. Tanto Claro. o Cam Thomas como o Bones Highland. Mas eu acho que o trabalho do Nuggets é ensinar. É difícil, mas você não troca por preço de banana. Acho que eles estavam muito convencidos a trocar. E aí, um de dois. Ou todos os outros times da NBA acham que o Bones Highland é radioativo, sei lá, entrou em contato com o Césio, ou acham que ele vai realmente destruir qualquer tipo de clima bom nos vestiários porque ele quer arremessar tudo, ou então todas as escolhas de draft já estavam comprometidas com outras trocas. Como teve troca aí por 5 escolhas de segunda rodada, não sobrou nada pra mandar pelo Highland. Não, eu continuo, insisto, que se fosse eu no lugar do Nuggets, você não troca, não tem troca boa, não faz. Você só segura, né? Não, manda ele viajar, então, se não quer ele no vestiário. Dá férias remuneradas pra ele.